Fiz de tudo para salvar alguns. Nós estamos meditando na primeira carta de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto. E Paulo continua ainda falando da sua liberdade e da sua maturidade. A liberdade que ele tinha de abrir mão de coisas que ele poderia, mas com um alvo, e nós vamos ver quando ele vai falar dessa expressão aqui, para salvar alguns. Nós vamos ver claramente por que ele abre mão de alguns dos direitos que ele tinha. E o título da mensagem é simplesmente o que ele escreve no verso 22, que nós vamos ver e que vamos entender daqui a pouco. A salvação aqui, ainda que ele fale também para os fracos na igreja, e os fracos são aqueles que já creram no Evangelho, mas ainda eles são bebês, ainda são neófitos, imaturos. Salvação, quando Paulo diz aqui, nós vamos observar mais à frente, ele está falando especificamente da vida eterna, da salvação eterna, que é, sem dúvida, a mais importante, é incomparavelmente mais importante. Nós oramos todo domingo por pessoas que estão doentes, que passando por alguma enfermidade, e sempre quando nós oramos, se nós não sabemos se a pessoa é cristã ou não, nós oramos junto para que Deus, além da saúde, salve-a, dê a ela uma nova vida, porque mesmo que Deus restabeleça a saúde dela, um dia ela e nós todos vamos morrer. Então, a salvação eterna não se compara com nada que Deus possa nos dar aqui. E que Paulo está falando aqui de salvar alguns é dessa salvação, da vida eterna, da salvação da condenação eterna. Para nós que enfatizamos a soberania de Deus na regeneração, nós cremos que a salvação, o novo nascimento, a regeneração, a conversão é um milagre. O homem não participa. Fica meio estranho nós ouvirmos do próprio apóstolo Paulo, pode soar estranho, ele dizer que fez de tudo para salvar alguns. Mas como assim, Paulo? Salvar alguns, você fez de tudo para salvar. Afinal, você é o que mais anunciou que a salvação é somente pela graça. Não é Deus quem salva soberanamente, e é claro, essa é uma verdade inquestionável, inegociável da Escritura. Mas, da mesma forma que nós vemos isso na Escritura, nós nunca vamos poder negar que a palavra de Deus fale também do quê? De duas verdades que nós sempre estamos tentando com a nossa mente finita, às vezes não conseguimos entender, que é a responsabilidade humana. Então, de um lado nós temos a soberania de Deus e de outro a responsabilidade humana. Aquela frase de Spurgeon que disse que são como duas linhas de um trem. Elas são imprescindíveis para que o trem ande, mas nós nunca vemos o fim dela. Então, a soberania e a responsabilidade humana são verdades da palavra de Deus inegociáveis. E eu queria citar aqui só um exemplo bem claro para ver como estas verdades na questão da salvação, elas se aplicam, antes de nós entrarmos propriamente no texto. Mateus capítulo 11, versículo 28, é o Senhor Jesus fazendo uma convocação, e nós vamos ver, essa convocação é feita a todos. Nós sabemos
que a palavra todos, ela precisa ser sempre analisada. Palavras como todos, palavras como mundo, elas precisam ser analisadas dentro do seu contexto. E há outras, é claro. Mas aqui nós vemos Jesus falar e falar para todas as pessoas, né? Ele diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando todas, ele está pregando, falando para muitas pessoas, e ele está dizendo, venham todos a mim. Ele mandou nós pregarmos, os cristãos pregarem o evangelho a toda criatura. Irmos por todo o mundo, e aqui os todos são todos os lugares possíveis onde nós pudermos ir, devemos pregar o evangelho. Por isso que nós apoiamos missões, porque eu espero, quem sabe, um dia o Senhor levante pessoas aqui do nosso meio para que vão além do nosso país, das fronteiras do nosso país, mas nós apoiamos irmãos como irmãos da AME, que levam a palavra na Indonésia, no Timor-Leste e outros países. Jesus disse para que nós fôssemos a todo mundo e pregássemos a toda criatura. Quando Jesus disse que ele chama todos para virem até ele, para terem alívio, aí o alívio é uma metáfora da salvação. Vocês que estão sobrecarregados, porque todo mundo que não crê no evangelho está sobrecarregado e está cansado. Todos estão, porque não tem paz. A Bíblia diz que o ímpio ele não tem paz. As pessoas sem Cristo não têm esperança. Então elas estão nesse sentido assim. E a única forma de encontrar paz, esperança, alívio é em Cristo. E Jesus está chamando a todos. E é claro que quando ele chama, quem não for será responsabilizado diante de Deus. Jesus chama e alguns dizem, não quero saber, eu não vou. Jesus diz também que e é uma mesma realidade com expressões diferentes, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 16. No verso 18 ele diz, quem não crê está condenado. Então é clara a implicação de que há uma responsabilidade. Quem crer é salvo, quem não crê é condenado. Quem vai até Cristo é salvo, tem alívio. Quem não vai, não tem alívio, é condenado. E aqui então nós vemos claramente o quê? A responsabilidade humana. Nós não negamos isso, em hipótese alguma, porque a Bíblia ensina. Por outro lado, volta para o verso 27. Olha o que Jesus diz no verso 27 desse mesmo capítulo. Presta atenção. Ele chamou a todos, mas olha o que ele diz no versículo anterior. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão ao Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, quem vai a Cristo? Você é responsável? Sim. Se você não for, você vai ser condenado? Sim. Mas e se você for? Você diz, eu quis ir. Se você for a Cristo, você vai dizer, foi Ele que se revelou para que eu pudesse ir até Ele. Jesus chama, todos devem ir a Ele, mas só irão, ou só conhecerão ao Pai, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o Deus Pai, só irão até o Pai, o texto é claro, não tem como negar, quem o Filho quiser revelar. Só vai quem o Filho quiser revelar. Então nós vemos nesses dois versos soberania de Deus e responsabilidade humana. Entendemos? Não, mas são verdades da palavra. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui a mesma coisa que ele diz em João, capítulo 6, verso 44.
Jesus está dizendo aqui, ninguém conhece o Pai se não for por meio do Filho, e só conhece o Pai quem o Filho quiser revelar. Mas olha o que ele diz também, em outras palavras, é a mesma realidade, em João capítulo 6, verso 44. Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Vinde a mim. Se você não vier, você vai ser condenado. Se você for, foi o Pai que levou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então, se você e eu fomos a Cristo um dia, louve a Deus, porque foi Ele, em sua graça soberana, que revelou para nós. Jesus está dizendo que todos devem ir a Ele, mas só irão a Ele os que o Pai enviar. Sim, nós devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Nós devemos fazer como Paulo. Eu fiz de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Nós vamos ver esse texto à frente. Mas nunca esquecendo que é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que, para nós, não compete especular esses mistérios. É claro que para nós eu devo pregar para todas as pessoas, na esperança de que todas as pessoas creiam e deixar a revelação para Deus. Mas eu vou pregar para todas elas, enquanto elas estiverem vivas, a gente vai anunciar e fazer de tudo para que elas creiam. Mas quem faz crer é o Senhor. Então Paulo não está dizendo que é Ele quem salva. Ele está dizendo, ele faz de tudo, e nós vamos ver de maneira muito prática como ele agiu para levar o Evangelho para as pessoas. Mas ele está dizendo, não é ele que salva, não é o esforço dele que salva, não é a dedicação dele que salva. Seria contraditório a tudo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Dito isso, então, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos hoje até o verso 27, se Deus quiser. A partir do verso 14, 9, de 14 a 18. Nós vamos separando aqui por partes para tentarmos compreender. 1 Coríntios 9, versos 14 a 18. Diz assim: Assim ordenou também o Senhor aos que preguem o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é, então, a responsabilidade de dispenseiro que me é confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. O que Paulo está querendo dizer com estes versículos aqui? Vamos tentar, pela graça, entender. No verso 14, nós paramos no verso 14 na semana passada. Nós encerramos e explicamos esse texto. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E nós vimos que isso é uma ordenança para a igreja, nós vimos toda a base que Paulo trouxe de realidades do dia a dia que são comuns, inclusive base para a Escritura, que a igreja que deve manter aqueles que são responsáveis e que têm necessidade para isso, de pregar a palavra, então isso é uma ordenança bíblica, mas que ele, Paulo, abriu mão desse direito. Lembra, ele está defendendo isso porque a palavra de Deus estabelece, mas ele abriu mão, assim como ele defendeu também o direito de que ele poderia ter uma esposa, mas que ele abre mão, ele foi chamado
para pregar a palavra, que ele usava essas expressões. Se você foi chamado dessa forma, ele foi chamado quando ele era solteiro. E o que nós entendemos, a Bíblia não fala mais nada, é que ele era um celibatário. Não era uma ordem, mas era algo que ele tinha como chamado do Senhor. Paulo não está, e aqui ele parece que ele está querendo chantagear, né? Ele diz assim, eu porém, não, verso 15, eu porém não tenho me servido de nenhuma dessas coisas. Aí ele diz, não, mas eu não estou escrevendo isso para que vocês fiquem com peninha de mim e então me paguem pelo trabalho. Ele não está chantageando ao escrever isso. Não se trata de um vitimismo do apóstolo Paulo, ele está dizendo que os que puderem abrir mão como ele fez, lembra que nós vimos que ele tinha um trabalho, ele fazia tendas, provavelmente era comum naquela época que os filhos seguiam o trabalho dos pais, lembra que José era um marceneiro e Jesus também foi, né? E aí, Paulo, provavelmente ele fazia tendas e era o trabalho, e com aquilo ele se mantinha. Mas lembremos também, acabei de falar, ele não era casado, não tinha esposa e filhos para cuidar. Ele fez isso por amor ao Senhor e abriu mão disso que era um direito. E é claro que com isso ele tinha menos despesas para desenvolver o seu trabalho. Ele também diz que aquele que prega a palavra que não é casado, ele vai só cuidar disso. Ao passo que isso é muito importante para a igreja hoje, para muitos pastores, que às vezes, infelizmente, isso traz muito problema para a igreja, quando pastores, eles largam as suas famílias para cuidar da igreja. E no fim ele vai ter problema com a igreja, vai ter problema com a família, por não estar obedecendo o que Paulo diz, que deve governar bem a sua casa, por exemplo. Mas o fato é que Paulo, então, ele abriu mão disso, mas ele está dizendo, aqueles que não têm uma outra forma, que recebam porque é digno o obreiro do seu salário. Ele não está escrevendo, obviamente, aqui em causa própria. Ele reconhece, portanto, que é justo que irmãos recebam pelo trabalho do Evangelho. E assim, quando ele escreve que ele abre mão, quando ele diz, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória, é que ele está dizendo, isso aqui é algo que o Senhor me chamou e que me alegra em fazer, para que vocês saibam, eu não faço por dinheiro. Essa glória não é uma glória no sentido de que ele fosse honrado por causa disso, mas ele abriu mão de receber para mostrar para todos, eu não faço por dinheiro, eu não ganho nada do ponto de vista humano para fazer isso. Então é isso por isso que ele usa essa expressão. Paulo fazia aquilo por amor ao Senhor. Amor ao Senhor e as pessoas para quem ele pregava, os lugares onde ele foi, onde lançou o Evangelho. E ele está dizendo, o Senhor tem me abençoado aqui nesse trabalho. Houve momentos que ele recebeu ajudas? Sim, houve momentos. Mas especificamente para Corinto, ele abriu mão por amor ao Senhor. E aí então, ele diz lá no verso 16, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele não está se vangloriando de pregar o Evangelho. Ele está dizendo, eu preciso fazer. Agora, que graças ao Senhor que eu posso fazer isso e não depender disso. E para que vocês saibam, então, que eu estou pregando a palavra, o Evangelho, não para ganhar. Por quê? Porque uma das acusações que havia contra ele era de que ele era um mercenário, de que ele fazia por dinheiro. Mas isso, e assim, acontecia na época de Paulo, mas hoje não acontece mais. Hoje não tem isso, né? Não existe mais, né? Mas já havia, e Paulo não era um mercenário. Paulo não fazia para ganhar dinheiro, para ficar rico às custas da pregação. É por isso, então, que ele quer deixar isso muito claro. E ele está dizendo, e eu tenho essa grande responsabilidade. Por quê? Porque o Senhor me chamou para isso.
Ele fala isso também lá em Romanos capítulo 1, versos 14 a 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo está dizendo, eu preciso pregar o evangelho. Foi para isso que o Senhor me chamou. Por isso que ele usa, sobre mim pesa, e aqui ele está falando, eu tenho essa dívida. Agora, isso fique muito claro, ele não está fazendo porque ele tinha que fazer. Claro que não, ele fazia por amor ao Senhor. Ele está falando no sentido da grande responsabilidade que ele tinha. Mas Paulo pregava o evangelho por amor ao Senhor. E a gente vê isso, é por isso que, por vezes, ele é muito contundente com aqueles que estavam querendo acrescentar algo ao evangelho, que ele não negociava. Mas como ele é misericordioso, quando a gente está vendo aqui para a igreja de Corinto, que tinha inúmeros problemas, mas como ele é, sim, contundente para corrigir os erros, mas sempre com graça e com misericórdia para aqueles irmãos. Então, Paulo, o peso que ele tinha, ou a dívida que ele tinha, não é que eu tenho que fazer isso, mas eu não quero, não. É a responsabilidade que ele tinha em pregar a palavra e transmitir a maior de todas as notícias da história, o evangelho. Não há nada mais importante do que anunciar o evangelho, nada se compara. Ai de mim se não pregar o evangelho. E o que é o evangelho? O que é o evangelho? O evangelho, você já deve ter ouvido algumas vezes, a palavra significa uma boa notícia. E essa boa notícia foi que Deus amou pecadores como eu e você, de tal maneira que deu o seu Filho. Porque não havia possibilidade por nós nascermos em pecado. Nós somos, a humanidade, o primeiro casal foi criado bom, porque Deus é bom. Mas eles optaram por desobedecer a Deus e pecaram contra Deus. E Deus não aceita, Ele não tolera o pecado, Ele não pode jogar o pecado debaixo do tapete. Deus não vai fazer isso. Ele precisa tratar com o pecado. Deus exige perfeição. Não adianta você obedecer um e errar no outro. E por isso que toda a humanidade está condenada. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Todos nós somos pecadores. E nesse estado não haveria salvação. Mas Deus, em sua graça, amor e misericórdia, veio na pessoa do seu Filho. Porque Deus exige perfeição, Jesus foi perfeito. Ele obedeceu a tudo. Ele cumpriu toda a lei. E ele então, sendo justo, porque nós não somos, concede a sua justiça para nós. Ele nos faz justos como? Se nós crermos nele. Mas é só crer? Sim, é só crer no que Cristo fez. Receber o que ele fez. E se eu e vocês recebemos, porque o Espírito Santo nos move, é isso, nós nos arrependemos. E então, pelos méritos de Cristo, na sua morte e ressurreição na cruz, quando ele morre por nós, nos faz morrer e ressuscita no terceiro dia, todos aqueles que creem no que ele fez, recebem de graça a salvação. Isso é o evangelho. Essa é a maior necessidade. Essa é a maior notícia que uma pessoa pode dar ou ouvir. E Paulo viveu para fazer isso. E é por isso, então, que ele não podia deixar de anunciar o evangelho. E é por isso, então, que ele passou a vida dele viajando, pregando o evangelho para todo mundo que aparecia. Desde os judeus religiosos a gentios, e aqui numa cidade extremamente pagã, promíscua, ele pregava para grandes autoridades do Império Romano, pregava para companheiro de prisão, ele falava de Jesus para todo mundo. E aqui a gente já tem uma aplicação, né? Você anuncia o evangelho? Ah, não, você não é Paulo, não, nem eu, nem você. Mas você fala de Jesus para as pessoas do seu convívio.
Você ora pedindo ao Senhor uma oportunidade para lançar a semente, basta uma vez que você fale do Evangelho. Deus pode usar aquilo e trabalhar no coração daquela pessoa. Mas você diz, mas eu não sei falar. Bom, se Cristo é a sua vida, vai então diante dele e peça para que ele te capacite a falar. Mas enquanto isso, dê um panfleto, entregue um livro, como nós estamos fazendo aos sábados, lançando. Mas aquela pessoa, não, se ela lê aquele panfleto, a gente tem um panfletinho que dá 2 minutos para a pessoa ler, ela ouviu do Evangelho naquilo ali. Então pregue o Evangelho. É a única esperança que as pessoas que estão à nossa volta têm. Se elas morrerem sem Evangelho, elas podem ter dinheiro, podem ter saúde, podem ter conhecimento, podem ter prazer, podem ter tudo. Se elas morrerem sem Evangelho, elas não têm nada. E Deus coloca pessoas à nossa volta para que nós possamos lançar a semente do Evangelho. De volta lá no capítulo 9, nos versos 17 a 18, Paulo fala aqui de uma palavra que ela é citada algumas vezes na Escritura, galardão. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ele tinha que fazer, ele foi chamado para isso. Agora, ele está querendo deixar claro que ele faz de livre vontade, de tão livre vontade que ele nem queria receber por aquilo. E nesse sentido ele tinha um galardão. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça, porque ele não recebia para fazer, o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. E aqui então Paulo traz essa palavra, galardão. A gente vai tentar entender o que ela significa. Ele está dizendo, proponha de graça. Novamente, ele abriu mão do direito que ele tinha, e nós vimos na semana passada, de receber. E agora, isso é maravilhoso, porque ele propõe de graça o evangelho, e que, como eu disse há pouco, é de graça. O evangelho, a salvação, o que tem que fazer para ser salvo? Absolutamente nada. Mas não é que tem que fazer, você não tem condição de fazer nada. Aliás, você naturalmente nem quer ser salvo. Por isso que é de graça. Por isso que é pela graça. E esse é um dos pilares do verdadeiro evangelho. Há inúmeros grupos que se dizem cristãos e que pregam uma salvação pelo que você faz. Ou quando não é só pelo que você faz, é Jesus, mas tem que fazer alguma coisa. Não. A salvação é somente pela graça. E Paulo está dizendo, eu prego de graça o evangelho da graça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, um dos textos centrais que são escancarados para dizer que essa salvação, lembra, Paulo fez de tudo para salvar alguns. Essa salvação aqui, que ele está querendo levar as pessoas, é de graça, porque não tem outra. Não tem outra forma para ser salvo. Ou é pela graça, ou é condenação. E o texto central de Efésios diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Como pela graça, Paulo? Eu não sou pecador? Sim. Eu não sou devedor diante de Deus? Sim. Mas Cristo pagou por você, pelos seus pecados lá na cruz. E Ele deu a salvação que Ele adquiriu. Ele consegue, não que Ele precisasse, adquiriu para os seus, Ele concede para você, se você crê. O que você tem que fazer? Nada, de graça. Para Deus nos salvar, custou o Filho dele. Mas para nós é de graça. Agora, o texto não para aí no verso 9, verso 10, de Efésios. Lembra, Paulo está fazendo de tudo para salvar alguns.
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Paulo está falando assim, eu faço de tudo para salvar alguns. Eu vou andar, eu fui salvo pela graça, para andar nas obras que Deus preparou para que eu andasse nelas. Então isso é que ele está dizendo, eu faço de tudo para salvar alguns. O salvo evidencia a sua salvação pela graça. Ninguém é salvo por fazer algo, mas alguém que foi genuinamente salvo vai fazer. E aqui é fundamental, porque existem os dois lados. Eu falei, um dos erros que não, você tem que fazer alguma coisa, é Jesus mais alguma coisa para você ser salvo, ou então não é nada. Então eu sou salvo pela graça, então essa graça não opera nada. Não, se você realmente for salvo, Deus vai transformar a sua vida. E Ele vai levar você e eu a andarmos nas obras que Ele preparou. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça para as boas obras. O salvo, portanto, evidencia a sua salvação pela graça, pelas obras que Deus preparou. O que são essas boas obras? O que é? Quando fala de boas obras, é ajudar os pobres. É claro que é também, os necessitados. Mas boas obras é tudo aquilo que nós fazemos em Cristo. Quem faz boas obras? Só quem creu no Evangelho. Já tenho falado aqui, você nunca vai achar a expressão boas obras para ímpios. O ímpio, ele faz obra de justiça, obra morta, mas ele não faz boas obras, porque ele não é bom. Só a partir do momento que ele crê naquele que é bom, que ele é capacitado a realizar boas obras. E tudo que eu e vocês fazemos em Cristo, para a glória dele, são boas obras. Inclusive, pregar o Evangelho. Então, quando eu e vocês pregamos a palavra, nós estamos realizando boas obras. Quando eu e vocês, em Cristo, ajudamos missionários, apoiamos irmãos ou pessoas que estão passando por necessidade, nós estamos realizando boas obras. Tudo aquilo que nós fazemos em Cristo, quando você serve, as irmãs que estão lá, os irmãos que estão agora na sala com as crianças, se estão fazendo em Cristo e para a glória dele, estão praticando boas obras. Tudo que nós fazemos em Cristo são boas obras. E a palavra de Deus, então, é clara em dizer também que Deus, em sua graça, galardoará os salvos pela graça. Galardão é recompensa. Agora, o que é? A Bíblia não especifica. Você vai falar assim, eu vou ter a casa, eu vou morar numa mansão lá no céu. É o meu galardão. Não tem base nenhuma essa bobagem, né? O que é? A palavra não diz. Né? E outra coisa, nós não fazemos isso para receber recompensa. Nós fazemos e devemos fazer por amor ao Senhor. Mas o Senhor é tão gracioso que, além de nos ter salvo pela graça e nos capacitar a andar nas obras que Ele preparou, se nós andarmos capacitados por Ele, pela sua graça, Ele, na sua graça, vai recompensar na glória. O que é, nós não sabemos. É isso que Paulo está falando, desse galardão, que ele já experimentava, porque eu tenho esse, de poder pregar por amor ao Senhor de graça e não receber. Veja, não é glória própria, mas é poder fazer isso por amor ao Senhor e absolutamente de graça. Agora, o que é importante nós vermos isso quando Paulo fala do galardão? Então, se é tudo assim, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 12 a 15. Nós já vimos isso, né? Nós estamos no capítulo 9 e há alguns meses nós vimos isso aqui. Tudo que eu e vocês que cremos no Evangelho hoje fazemos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Tudo que você e eu fazemos com a vida nova que Ele nos deu, nós vamos prestar conta diante de Deus. É o que Paulo diz aqui
Olha só, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 12 a 15, ele diz assim: se alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, se você nos versos anteriores ele está falando de Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o proverá. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. O que Paulo quer dizer com isso? Primeiro, ele está falando se alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo. Então, só pode edificar aqueles que creram em Cristo. E aí ele traz elementos, você está falando, obviamente está falando isso aqui literalmente, isso é uma linguagem figurada, ouro, prata, pedras preciosas, madeira. Lembra que ele está falando dos mais valiosos até aqueles que não valem nada. E Deus, de uma forma que nós não sabemos, vai provar isso. Ele vai provar como pelo fogo. Aqueles que fizeram para a glória de Deus receberão o galardão. Lembra? Eu só estou trazendo porque ele cita essa palavra, mas nós não sabemos o que é. Mas nós sabemos que isso vai ser avaliado. Mas e agora? O que eu faço? Isso tem a ver com salvação? Não. Isso tem a ver com purgatório? Não. Os católicos usam isso aqui para defender purgatório. Tem nada a ver. Mas ele está falando o que, em termos simples, você creu no Evangelho? Sim, eu creio. Jesus é a sua vida? Sim. Como é que você tem vivido? O que você tem feito para Ele? Essa é a pergunta que eu e vocês temos que fazer. Não no sentido, não, mas agora eu tenho que me preocupar com isso. Não, mas como você está vivendo aqui? Eu tenho meu trabalho. Tá, no seu trabalho você glorifica o Senhor? Você testemunha dEle? Você fala de Cristo? Onde você está? Não é só para apóstolo isso aqui, é para todos nós. E olha o que ele diz na sua segunda carta, versículo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Ele está dizendo que todos nós, ele inclusive, vamos comparecer. Agora lembra, o que ele está falando aqui é para cristãos, nós somos salvos pela graça, sim. Mas você foi salvo pela graça, como é que você está vivendo? Qual que é o sentido? Para que eu e vocês avaliemos, será que eu realmente criei no Senhor? Será que houve mudança na minha vida? Olha o que ele diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele não está falando do julgamento que vai acontecer lá em Apocalipse capítulo 20, que são julgados segundo as suas obras, e aqueles que não estiverem escritos nos livros da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Se você creu em Cristo, você creu porque o seu nome foi escrito no livro da vida. Agora, como você está vivendo com essa nova vida? E é isso que ele está falando. Lembra? Ele falou assim, a obra de cada um será aprovada. E aqui ele está falando a mesma coisa. Como eu e vocês estamos vivendo? Onde nós investimos o nosso dinheiro, o nosso tempo? Com as pessoas que estão à nossa volta, como nós agimos? Tudo, entende, irmãos? Tudo que nós fazemos deve ter, nossa mente deve estar no Senhor. Tudo, cada oportunidade, cada área da nossa vida deve ser vivida, e isso é viver para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. No seu trabalho, seja ele qual for, os jovens na faculdade, na escola, onde vocês estão vivendo, se vocês creem em Cristo, como vocês estão vivendo, tudo isso deve ser vivido para a glória de Deus. Olha o que o irmão John Gill, comentando sobre esse texto, ele diz, é maravilhoso o que ele fala, ele diz, a recompensa ou o galardão das boas obras será de graça e não do mérito, lembra? É o Senhor que nos capacita a fazer.
As boas obras serão consideradas no julgamento final, não como causas da vida eterna e felicidade, porque nós somos salvos, a causa da nossa salvação é o Evangelho, é a graça. Não como causas da vida eterna e felicidade, as quais os santos serão julgados, mas serão produzidas em um tribunal aberto, como frutos da graça e como evidências da verdade da fé. Isso significa, eu creio em Jesus, mas a sua vida mudou alguma coisa? Não, não mudou nada, então você não creu em Jesus. Você está enganado. E você precisa fazer essa avaliação, à luz da palavra. As pessoas que estão à sua volta veem o Cristo que você diz crer, ou elas nem sabem. Tem o crente agente secreto, ninguém sabe que é crente. Dito isso, foi um longo parênteses aqui do galardão, vamos voltar lá para o capítulo 9, onde então Paulo vai falar sobre o fazer de tudo para com todos. 1 Coríntios 9, versos 19 até o verso 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Isso aí é o apóstolo Paulo. Irmãos, esse deveria ser o foco da nossa vida. Fazer tudo por causa do Evangelho. Isso não é só para o apóstolo. Nós recebemos uma salvação eterna. Tudo, onde eu e vocês estivermos, o que nós fizermos deve ser feito. Agora, se pensar sobre isso, na grandiosidade disso, e quanto a gente vive isso, misericórdia. Misericórdia. Nós já vimos aqui que o salvar alguns, ou ganhar o maior número de pessoas, que é o que ele está falando aqui, se refere à salvação eterna. Quando uma pessoa crê no Evangelho, é disso que ele está falando. Então, o objetivo dele é levar o Evangelho para que mais pessoas pudessem crer no Evangelho. Olha, esse é o homem que pregou a soberania de Deus na regeneração. Ele não nega a responsabilidade, ele está pregando para todo mundo, ele ora por todo mundo. Paulo tinha esse alvo, salvar alguns. Mas vimos há pouco que as pessoas são salvas pela graça. E que Paulo não salva ninguém. Quem salva é Cristo por meio da pregação do Evangelho. Paulo, nem nenhum pecador pode fazer alguém crer, se arrepender ou revelar o Evangelho. Mas ninguém vai crer se não ouvir o Evangelho. E aí eu e vocês entramos. É disso que Paulo está falando. Eu não posso fazer a pessoa crer, mas o próprio apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo. O que está claro, se alguém não ouvir vai ser salvo? Nunca. E se eu posso pregar o Evangelho e eu não faço, eu vou ser responsabilizado por isso. Não pela salvação das pessoas, mas por não pregar o Evangelho, por não falar de Cristo. Às vezes nós estamos, Senhor, salva a minha família. Mas peraí, você já falou do Evangelho para a sua família? Não. Então antes, ore, mas pregue o Evangelho. Fale de Cristo. Eu não sei, dá uma mensagem, tem uma mensagem aqui que fala de Jesus. A hora que você tiver um tempinho, ouça. Indica uma pregação que fala do Evangelho. Sempre na esperança de que os que ouvissem, Paulo fazia tudo, para que eles fossem salvos. E aqui muito importante, porque ele fala que eu estou sem lei, e aí há uma ideia, eu vou ganhar para Jesus, aí vai se lamear no pecado. Nunca ele fez isso.
Para ganhar Jesus, para ganhar para Jesus eu vou pecar. Não, você não ganha ninguém primeiro, mas você pode ser um tropeço se você está pecando para alguém que você quer ganhar para Jesus. Fazer de tudo, entenda, exclui o pecar. Ah, não, mas eu estou fazendo de tudo para ganhar aquela pessoa. Não participe do pecado com quem quer que seja para ganhar para Jesus. Você não vai ganhar para Jesus cometendo pecado, seja ele qual for. Essa é uma balela, essa ideia. Eu já ouvi isso, né? Não, eu vou lá fazer para ganhar para Jesus. Você está querendo ficar no pecado com a pessoa que você está querendo ganhar para Jesus. O nosso testemunho não salva ninguém, isso é verdade. Mas se nós pecamos, depõe contra o Evangelho. Qual a mensagem do Evangelho? Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Você quer levar aquela pessoa a Cristo para que ela seja salva do pecado, e você comete pecado para ganhá-la para Cristo? O tudo para com todos é abrir mão das coisas que não são pecaminosas, que é o que Paulo está fazendo, todo o contexto aqui, mas que de alguma forma atrapalhem pessoas de ir para Cristo. É o que Paulo está falando desde o capítulo 8. E aqui ele especifica, ele fala: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. O que ele está querendo dizer? Os judeus viviam debaixo da lei. Eles obedeciam? Não, mas eles defendiam a todo momento a lei. E aqui, no caso, a lei, especialmente a lei cerimonial. Então, vai haver momentos em que Paulo vai participar daquilo para que possa falar do Evangelho, para que a pessoa, então, crendo no Evangelho, se desvencilhe daquilo. Mas aquilo não era pecado. Olha como, e ele vai falar disso para os seus conterrâneos, por isso ele começa com os judeus, porque Paulo era um judeu. Ele era um judeu de sua nacionalidade, e ele era um religioso judeu que era o top da religiosidade, que era um fariseu. E ele amava o seu povo, nós vemos isso em Romanos. Olha o que ele diz, Romanos capítulo 10, verso 1. Inclusive em Romanos ele fala assim: eu queria ser anátema, se fosse possível, para salvar o meu povo. Eu queria ser amaldiçoado. Eu queria perder a salvação, se isso fosse possível, para que os meus fossem salvos. Eu jamais diria isso, mas isso mostra, mas Paulo está falando isso, o amor que ele tinha pelos seus. Mas olha aqui, Romanos capítulo 10, verso 1, como ele expressava isso, e isso é que nós devemos manifestar. Agora sim, ele ora, mas ele vai pregar, e nós precisamos fazer isso. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos judeus, são para que eles sejam salvos. Então ele fazia de tudo. Tudo que fosse possível, ele agiria como um judeu, para que pudesse ter entrada com aquele judeu e aí então falar de Cristo. É isso que ele está dizendo. Nas práticas judaicas que não eram contra... Por exemplo, Pedro ia lá no templo para participar de sacrifício de animal para ganhar judeu? É claro que não. Mas o sacrifício ainda estava continuando naquela época, porque aqueles sacrifícios apontavam para Cristo, então ele não poderia participar disso. Mas ele agia alguma vez como judeu para ganhar? Algumas vezes. Ele ia para a sinagoga. Os adventistas dizem que ele ia na sinagoga porque ele guardava o sábado. Não, ele ia na sinagoga porque os judeus se reuniam no sábado, então ele aproveitava que ele era um judeu, ia na sinagoga para pregar o evangelho no sábado. Aquilo não era pecado. Então ele estava lá para pregar, não que ele estava guardando o sábado. Ele uma vez fez um voto, não dá para ver todos os textos, né? Atos 17, 2 a 3, fala dele entrar, sempre que ele chegava na cidade, onde ele ia? Na sinagoga. Atos 17, Atos 21, 23 e 26, diz que uma vez ele fez um voto nazireu.
porque ele tinha um contexto para levar a palavra. Aquilo não era pecado em si. Ele circuncidou Timóteo, Atos 16:3. Tudo isso para quê? Como uma estratégia. Agora ele sabe, irmão, a estratégia não convence ninguém, mas o que ele ama aquelas pessoas, está fazendo de tudo para que ele possa pregar o evangelho. Eu preciso de uma entrada para falar de Cristo. E ele tinha. Para os eleitos, eles criam. Para os que rejeitavam, ele era atacado. Mas e daí? Ele tinha que pregar o evangelho. Olha que o irmão Matthew Henry diz sobre isso. Embora ele considerasse a lei cerimonial como um jugo removido por Cristo, porque tinha a lei cerimonial dos judeus, que enquanto ele era judeu sem crer no evangelho, ele participava de tudo, das festas, tudo. Em muitos casos ele se submetia a ela, para que ele pudesse trabalhar com os judeus, remover os seus preconceitos e convencê-los a ouvir o evangelho. Então ele buscava oportunidades, desde que aquela prática não ferisse o evangelho, então ele entrava lá. E aí vocês podemos fazer isso com algumas pessoas. Mas ele fazia isso, mas nunca negociou o evangelho da graça. Os Gálatas fizeram isso. Os Gálatas começaram a negociar o evangelho da graça. Porque os judeus, Jesus, sim, Jesus. Mas tem isso aqui. Tem um sábadozinho aqui para você encaixar. Não, mas salvo pela graça. Não, mas tem o sábado. Tem as festas. E hoje você vê impressionante. Nós estamos falando num contexto de judeus. Nós, como gentios, não tem nada a ver com isso. Mas você vê um monte de igreja evangélica com um monte de prática judaizante. Nem judeus nós somos. Mas tem gente fazendo isso. É impressionante. Paulo nunca negociou o evangelho da graça. Aos sem lei, por exemplo, no Areópago, quando tem lá um monte de filósofo lá, ele vai, chega e vai, tem um Deus desconhecido aqui, deixa eu falar. Apontava para Cristo. Onde ele ia, ele via oportunidades para falar do evangelho, para falar de Cristo. Olha aqui, eu estava meditando essa semana na Bíblia Reformada, e o comentário muito bom diz assim: em qualquer assunto moralmente indiferente, ou seja, em algo que não seja pecaminoso, ao ponto de vista da vontade revelada de Deus, daqui, não do que você acha, Paulo coloca de lado suas preferências pessoais a fim de promover a recepção do evangelho pelos outros e a obra do evangelho neles. Então, vou fazer de tudo. Tempos atrás, logo no começo, quando alguns irmãos vieram da CCB, e uma irmã veio me perguntar se ela iria lá, ela já estava vendo que esse negócio dos usos e costumes é puro legalismo, né? É fachada. Eu até mandei um texto hoje que Paulo fala, é culto de si mesmo. É culto de si mesmo, não tem nada a ver com santidade. Mas aí ela estava usando calça, né? E aí ela disse que ia na casa de uns parentes dela lá, que eram de lá. E aí ela falou assim, tem algum problema de ir? Eu falei assim, não, irmão, você não precisa de calça lá. Você não vai fazer o que eles querem na religiosidade, mas você não precisa ir lá para afrontá-los. Qual a diferença? Para você faz diferença aí de calça ou aí de uma saia? Então não vá de calça. É claro que existe uma linha tênue, por legalista, ele sempre põe regras, mas você não precisa se opor, eu sou diferente. Paulo não está falando dos fracos aqui, ele abriu mão de algumas coisas por isso. Então a gente pode, com sabedoria, isso precisa colocar diante do Senhor, vá diante dele, para como eu posso alcançar aquela pessoa? Como eu posso, eu não quero mais me associar com os ímpios, mas espera aí, Paulo fala assim, para nós não nos associarmos com aqueles que, dizendo cristãos, vivem de maneira devassa. Como é que você vai pregar o evangelho para a sua família, para os seus amigos, que você nunca vê? Tudo bem, é difícil, porque eles não querem, mas peça ao Senhor oportunidades, para que você possa ir, não participar do que eles estão fazendo, vai haver limites para isso, mas vá, fale de Cristo, fale do evangelho. E aí então Paulo termina nos versos 24 a 27, ele diz, e assim ele faz uma comparação, ele diz assim, não sabeis vós
que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. E aqui ele está falando da importância do testemunho. Lembre, não é o testemunho que salva, é a pregação do Evangelho. Mas é importante que nós testemunhemos do Cristo que nós professamos. Na época de Paulo havia os chamados Jogos Istmicos, que era quase que uma pequena Olimpíada, e acontecia lá em Corinto, de 2 em 2 anos. E Paulo, então, e olha só, olha aqui Paulo está falando de uma realidade, tem gente falando, não pode nem ver, não pode nem assistir a Olimpíada, que é do diabo. É do diabo? Muita coisa é. Mas Paulo, como é que ele ficou sabendo disso aí? Então ele faz esse paralelo. Nós vamos ter esse discernimento para saber coisas que nós podemos usufruir e participar para, se possível, for ganhar alguns. E Paulo está falando dessa comparação, que vocês sabem que os atletas, e uma das partes era de atletismo, nesses jogos, que aquele atleta ele tem que se dedicar, ele tem que se esforçar, ele tem que se preparar. E Paulo fala assim, eu faço isso. De que forma? Tudo isso que ele acabou de falar. Ele vai continuar falando, e nós vamos ver no capítulo 10. Tudo, eu estou fazendo de tudo para ganhar alguns. Mas lembra, quando ele diz assim, eu trabalhei mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus comigo. Enfim, irmãos, Paulo vivia intensamente dessa forma que ele diz aqui, esmurrar o meu corpo e reduzi-lo à escravidão. É claro que isso não é literal, mas era a luta que ele narra em Gálatas, carne e espírito. É sempre, Senhor, eu quero pregar o evangelho para aquela pessoa, eu preciso testemunhar do Senhor, eu preciso levar a palavra, Senhor, me capacita a não ser pedra de tropeço, me capacita a não ser desqualificado em qualquer lugar, onde o Senhor me colocar, para que eu possa então anunciar o evangelho para todas as pessoas que o Senhor colocar à minha volta. O que nós podemos aplicar, irmãos, disso? E aqui eu fiz algumas considerações. Primeiro, cuidado com esses, eu citei aqui, hoje há judaizantes gentios. É inacreditável. Na época de Paulo eram judaizantes que eram judeus. Hoje tem uma classe diferente. Judaizantes que são gentios. Não tem nada a ver com judeu, mas quer trazer prática judaica. E isso com uma fala de espiritualidade. Falsa piedade, que não tem poder nenhum contra a carne. Então, cuidado. Cuidado com a ênfase em usos e costumes e querer colocar e impor práticas exteriores. Irmãos, eu coloquei na mensagem que eu mandei hoje, todos nós somos tendentes ao legalismo, ninguém está isento. Todos nós. E nós precisamos examinar sempre à luz da palavra. Cuidado com esses grupos que às vezes trazem símbolos, práticas, falam de roupas, de festa, de dia. Agora, por outro lado, cuidado também com a libertinagem e não a ganhar para Jesus. Eu estou falando que eu já ouvi, talvez você não tenha, eu já ouvi isso. E de pessoas, não, foi numa festa lá e no fim ela está fazendo mais festa que aquela pessoa que ela ganhar para Jesus. Nós podemos e devemos ir à casa de pessoas que nós amamos, que não são cristãos, sim, de participar de uma festa, com bastante cuidado, mas devemos participar. Como é que você vai encontrar essa pessoa e poder falar de Cristo? Nós devemos participar de reuniões de pessoas que estão perdidas, que nós amamos, e pedir ao Senhor a oportunidade de lançar o Evangelho e lá testemunhar e falar de Cristo. Mas nunca participar dos seus pecados. Que o Senhor nos conceda graça para isso. Outra coisa, né? Essa é uma frase que eu mesmo falava e ela não tem base nenhuma. Diz assim, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Não, você não prega o evangelho se você não usar palavras. A sua vida nunca vai ser
o que ele testemunha, a pessoa vai, olha, eu vi aquilo, não, eu creio no Evangelho. Não, ela precisa ouvir do Evangelho, ouvir do que Cristo fez. Você é um pecador, você precisa de Cristo. Crê no que Ele fez, a sua morte e ressurreição, e se arrepender dos seus pecados. Anuncie, proclame o Evangelho. Sim, testemunhe, mas fale. Fale de Cristo.